Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma conversa, mais uma explicaçãozinha de um conteúdo da física que é chamado de formas de eletrização, certo? É, as formas de eletrização, elas vão explicar para você alguns fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia e a gente não parou para raciocinar por que eles ocorrem. Um exemplo é o exemplo do para-raios. Por que o raio cai no para-raio? Outro exemplo é quando você toca alguém e você leva um choque ao tocar essa pessoa. Por que isso ocorre? Esses dois exemplos que eu dei fazem parte das formas de eletrização por indução, a do para-raio, e por contato, esse outro exemplo que eu dei, que é o toque, né, na pessoa. O atrito a gente pode exemplificar falando de quando a gente está penteando o cabelo e o nosso cabelo ele começa a subir, ser atraído por aquele pente. Por que que isso acontece? Isso é uma outra forma de eletrização que é chamada de eletrização por atrito. Mas a gente vai ver cada uma dessas partezinhas agora separadamente, tá? Então, na eletrização por contato, já diz o nome. É preciso que exista um contato, é preciso que haja um toque entre os corpos, certo? Bom, o que acontece aqui? Aqui, nesse exemplo, o meu corpo A é um corpo que está eletrizado. O corpo B é um corpo que está neutro. Então, já fica a dica aqui, ó. Para que a forma de eletrização por contato ocorra, eu preciso ter um corpo eletrizado e posso ter um corpo neutro. Posso ter dois corpos eletrizados, professora? Posso. Posso ter dois corpos neutros? Não. Por que não pode ter dois corpos neutros? Porque se dois corpos neutros se trocarem, qual é a carga que eles vão trocar? E os dois já estão equilibrados, não tem por que haver alguma passagem de carga de um corpo para o outro. Depois que ocorre esse toque, esse contato entre os corpos, o que acontece? Esse corpo A ele está carregado com um monte de elétrons a mais, certo? Então, elétrons vão fluir do corpo A para o corpo B. Então, o que a gente percebe no final? Vamos lá, no final, é importante você anotar. Ao final, eu tenho os dois corpos carregados negativamente, com cargas de mesmo sinal. Ah, e se fosse positivo, professora? Se fosse positivo, elétrons, se por exemplo o corpo A fosse positivo, elétrons do corpo B fluiriam para o corpo A, para neutralizar aquele excesso de cargas positivas. E aí, no final, como o B doou elétrons, ele ficaria positivo, certo? E esse A ficaria menos positivo, mas os dois ficariam com cargas de mesmo sinal. Professora, a mesma quantidade? Se os corpos forem do mesmo tamanho, do mesmo material, sim. Porém, aqui, ó, eu tô vendo que eu tenho um corpo A que é bem maior que o corpo B. Portanto, esse corpo A ele vai ficar com uma quantidade maior de elétrons. Tá joia? Vamos lá. A próxima forma de eletrização é a forma de eletrização por atrito. O que é essa forma de eletrização por atrito? Ocorre assim, ó. No início do atrito, eu tenho um corpo neutro e o outro corpo neutro. É o que ocorre, por exemplo, lá com o seu cabelo e o pente. Depois que você faz o atrito, esfrega os dois corpos, o que acontece? Vão fluir elétrons do vidro para a lã. Vão fluir elétrons do vidro para a lã. Professora, por que são elétrons do vidro para a lã e não da lã para o vidro? Para isso, você tem que olhar essa série aqui, que é chamada de série triboelétrica. Triboelétrica. Essa série ela vai te mostrar quem fica positivo e quem fica negativo após o atrito. Não entendi? Calma que eu vou te explicar. Vamos achar o vidro aqui, ó. Primeiro, achei a lã. Aqui, o vidro. Eu atritei esses dois materiais. O que vai acontecer? Quem está na parte de cima, o que está na parte de cima fica positivo,
o que está na parte de baixo fica negativo. Então, por exemplo, se eu atritar atrito seda e atrito isopor, o que que acontece? A seda vai ficar positiva e o isopor vai ficar negativo. Professora, eu tenho que saber isso de cor? Não, você não tem que saber isso de cor. Tanto é que aqui ele está mostrando as cargas da lã e as cargas aqui do vidro, tá? Elétrons fluem do vidro para a lã, então deixam esse vidro aqui com excesso de cargas positivas, os elétrons abandonaram parte dos prótons aqui, né? E passaram para a lã. Então agora eu tenho muito mais elétrons na lã e muito mais prótons sobrando no vidro. Então é só olhar para a série triboelétrica. Ah, se eu atritar pele de gato e algodão, pele de gato fica positiva e o algodão fica negativo. Uma pergunta que surge bastante, professora, a quantidade de carga que a gente tem ao final é igual? Bom, primeiro vamos pensar assim, ó. Ao final, nós temos um corpo positivo e um corpo negativo. Por conservação da carga, tal, todos os elétrons que saem de um corpo vão para o outro. Isso se a gente tivesse um sistema fechado, tivesse um sistema ideal, mas só do fato da pessoa estar pegando aqui, ó, nesse vidro, pegando na lã, ela já vai influenciar. Então, na teoria, a quantidade de elétrons que passam do vidro para a lã se conserva. Então, se passasse 10 elétrons aqui, para cá também chegariam 10 elétrons, tá? Na prática, não é assim, tá bom? Por isso que nos vestibulares eles falam assim, ó, qual é o comportamento dos corpos quanto às cargas, ao sinal das cargas no final da eletrização? É para você saber, é para você falar que um é positivo e o outro é negativo. Acabou, tá bom? Nem quem é positivo e quem é negativo ele vai te perguntar. Beleza. Vamos para outra forma de eletrização, a última, que é a nossa forma de eletrização por indução. Bom, primeiro, na prática, a gente vê isso no para-raios. Como assim, professora, no para-raios? Bom, primeiro, o para-raios, ele não tem aquele formato, me perdoem que isso parece mais um pé de galinha, ele não tem esse formato à toa. Ele tem o formato de pontas para que se concentre uma quantidade maior nas pontas do para-raio. Vocês já devem ter escutado o poder das pontas. Veja só, se eu tiver um corpo assim, eu tenho uma distribuição de cargas aqui nesse corpo e eu vejo que eu tenho uma concentração maior na ponta. Isso é o poder das pontas. Outra coisa, isso serve para o para-raio, por quê? Porque se eu tiver um para-raio, aqui eu vou ter uma concentração de carga muito maior nessas pontinhas aqui. Por isso que não se deve ficar embaixo de árvores quando você está em uma tempestade, porque a árvore ela é cheia de ponta, então é muito perigoso, tá bom? Bom, o que que acontece? Essa nuvem aqui, ela atritou lá em cima, uma outra nuvem, e ela perdeu elétrons. Então, ela ficou com excesso de cargas positivas, tá? Bom, o que que acontece? Ela causa uma indução nesse para-raios. Por quê? O que que acontece? Esse para-raios, ele estava neutro, ele estava com os seus prótons e elétrons aqui, ó, bonitinho. Aí você vai me falar assim, ah, professora, os prótons, então, foram embora, né? Não, os prótons, eles não foram embora. Por que que eles não foram embora? Porque, na verdade, os elétrons, eles sentem a presença dessa nuvem aqui negativa e sobem pelo para-raios através do fio, que a gente chama de fio terra.
Ele tem que estar aterrado, senão não tem fundamento você ter esse para-raios aqui. Não tem fundamento. O fio terra ele serve para conduzir o excesso de cargas, tá bom? Então, o que que acontece? Estava neutro. Agora tem uma nuvem cheia de carga positiva aqui, ó, em excesso. O que que vai acontecer? Os prótons, ok, eles não se mexem, mas da Terra sobem elétrons. E eu fico com esse para-raio com excesso de cargas negativas. Bom, o ar, todo mundo sabe que é um isolante térmico, é um isolante elétrico, só que essa diferença aqui, ó, de tensão desse ponto para esse ponto aqui, ela fica tão grande, acontece uma diferença de potencial, lá na frente a gente vai ver isso, é uma diferença de energia entre esses dois pontos é tão grande que se rompe a rigidez dielétrica do ar e esse raio ele vai subir. Aí vocês vão falar, professora, mas raio sobe? Sobe. É menos quantidade de raio que sobe, acho que são 40%. Eu li um artigo esses dias, mas eu não tenho certeza não, tá? E se percebeu que esse aumento de raios que sobe se dá por conta do aumento de torres, tá? Torres de transmissão, de prédios, tá bem? Então, esse raio, ele vai subir. Se fosse o contrário, professora, se eu tivesse aqui, ó, uma nuvem predominantemente negativa, aí eu tenho para-raios aqui, que está aterrado. O que que vai acontecer? Aí os elétrons que estão aqui nesse para-raios, eles vão embora. E aí eu ficarei com excesso de cargas positivas. Excesso de cargas positivas. E aí? Aí de novo, tem uma hora que essa diferença de potencial, essa diferença de energia é tão grande entre esses dois pontos que o raio ele vai descer. Então, a nuvem, por que que chama indução? A nuvem, ela não tocou o para-raio. Ela induziu a carga sem ter contato. Aqui a mesma coisa, ela induz as cargas aqui, ela repele as cargas negativas do para-raio por indução. É aquela coisa que sente, mas não precisa tocar, tá bom? Vamos lá, vamos pegar alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo, ele fala o seguinte, é um exercício do Enem. Aí você vê o gato aproximando, ele roça lá na perna do dono dele e fala: eu odeio essa eletricidade estática. O que aconteceu aqui? Qual foi a forma de eletrização que ocorreu aqui? Ele está se roçando, ele está atritando com a calça. Então, ocorreu a forma de eletrização por atrito. Veja só, a calça estava neutra e o gato estava neutro. Então eu já sei que depois do atrito, um corpo fica positivo e o outro corpo fica negativo. Mais importante ainda de você saber, fluirão cargas negativas de um corpo para o outro. Professora, de qual corpo para qual corpo? Não sei. Não sei, ele não me deu a série triboelétrica, eu não sei qual material que é feito a calça dele. Eu sei que lá atrás tem pele de gato, né? Mas não sei. Bom, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Criação de. Essa aqui é uma aberração, né? Criação de novas partículas. Nossa, Einstein, né? Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Tá aqui, ó. Repulsão entre as partículas elétricas da calça e os pelos do gato. Se fosse repulsão, o que ia acontecer? A calça continuaria com a mesma quantidade de cargas e o gato também. Só que não foi isso que aconteceu. Após o atrito,
elétrons saem da calça para os pelos do gato. Professora, não podia ser ao contrário? Podia, mas ele não falou, não me deu essa alternativa. Ele não pode me dar as duas alternativas. E aqui, ó, troca de átomos. Pessoal, não é troca de átomos, é troca de partículas. Seja troca de partículas negativas que fluem de um corpo para o outro, tá? Diminuição do número de prótons. Diminuição do número de prótons. Então, quer dizer que os prótons sumiram, eles se mexeram. E a gente sabe que isso não acontece. Quem se mexe são os elétrons. Portanto, alternativa D nessa questão. O próximo exemplo, só de olhar isso aqui, eu já sei que é um eletroscópio, tá? O que é um eletroscópio? O eletroscópio, ele é um objeto que ele serve para ver se um corpo ele está eletrizado ou não. No caso desse eletroscópio aqui, ele está positivo, certo? Se ele está positivo, o que acontece? Eu tenho falta de elétrons em todo esse corpo. Eu tenho falta de elétrons, então eu tenho um excesso de prótons. Não é que ele ganhou prótons, ele perdeu elétrons. E por causa desse excesso de prótons que eu tenho aqui, cargas iguais se repelem, o que vai acontecer? Essas perninhas aqui do eletroscópio, elas vão ficar longe, o mais longe possível. É a mesma coisa que o gerador de Van der Graaf, sabe aquele que coloca a mão e o cabelo vai arrepiando? Seu cabelo vai começando a ficar com cargas de mesmo sinal. Então, seu cabelo arrepia, ele começa a espalhar. Por quê? Porque aquelas cargas querem ficar o mais longe possível. Tá joia? Ó, utilizado nos laboratórios didáticos de física, os eletroscópios são aparelhos geralmente usados para detectar se um corpo possui carga elétrica ou não. A gente aproxima daqui um corpo. Por exemplo, se esse eletroscópio ele estiver neutro, o que vai acontecer? As folhinhas elas estarão com a perninha aqui fechadinha. Se eu aproximo uma carga negativa, o que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui nessa esfera serão repelidos e virão aqui para baixo. Então, agora essas perninhas, elas vão abrir, certo? Todo o corpo aqui do eletroscópio, eu vou ter um excesso de cargas negativas e como as cargas negativas fugiram daqui dessa esfera, aqui eu tenho um excesso de cargas positivas, tá? Ah, professor, e se eu tivesse neutro e aproximasse um bastão aqui, um indutor, que a gente chama positivo? Se eu aproximo um indutor, os elétrons vão subir e aí eu fico com um excesso de cargas positivas aqui embaixo e novamente essas perninhas vão abrir porque essas cargas elas querem ficar o mais longe possível entre si. E aqui eu tenho a esfera predominantemente negativa. Tudo bem? Considerando o eletroscópio da figura carregado positivamente, assinale a alternativa correta que completa a lacuna da frase a seguir. Tocando o dedo na esfera, verifica-se que as lâminas se fecham porque o eletroscópio, o que acontece? Eu vou lá e eu toco, coloco meu dedo aqui. O que vai acontecer? Elétrons vão fluir do meu dedo para o eletroscópio, certo? Então, esse eletroscópio, ele vai ganhar elétrons. Então, tá aqui, ó. Ele ganha elétrons, certo? Toquei meu dedo aqui, ó. Toquei meu dedo. Eu vou doar elétrons, é uma forma de eletrização por contato. Vou doar elétrons. Esses elétrons serão redistribuídos aqui. Cada partícula positiva aqui vai ter o seu parzinho agora. E aí, essa perninha do eletroscópio, ela vai fechar. Por quê? Porque agora ele fica neutro. Tudo bem? Então, ele vai ganhar elétrons, certo? Se ele perder elétrons, como está dizendo aqui na alternativa A, ele vai ficar mais positivo ainda.
Ganha prótons e perde prótons, aí você não tem que nem duvidar nessa questão, você não tem que nem prestar atenção no que ele está dizendo, tá bom? Vamos para a próxima. O corpo ao sofrer atrito perde 1,2 vezes 10 na quarta elétrons. Pessoal, isso aqui é um número de elétrons que ele perde, que vale 1,2 vezes 10 na quarta elétrons. Então, ele perdeu elétrons. Então, eu já sei que esse corpo ficará positivo, tá bom? O corpo ficará positivo. E se torna carregado eletricamente. Bom, eu tinha um corpo neutro, atritei, perdi elétrons. Determine o valor da carga, quero saber esse valor de quê, adquirida pelo corpo. Dado carga elementar, mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Pessoal, eu coloquei esse exercício aqui que ele não fala diretamente sobre forma de eletrização, mas ele fala sobre quantização de um corpo. O que é a quantização de um corpo? É a quantidade de um corpo de carga que ele ganha ou ele perde de acordo com o número de elétrons ou prótons, que aqui é a nossa carga elementar. Então, a quantidade de carga depende da quantidade do número de elétrons que esse corpo ganhou ou perdeu. E essa carga elementar, eu sempre faço a seguinte analogia. A carga elementar é como se fosse 1 quilograma nosso. 1 quilograma. E aí, se eu multiplicar, por exemplo, uma pessoa que tem massa de 60 quilogramas, ela tem 1 quilograma vezes 60. Ela tem 60 vezes a massa, digamos, elementar. Então, aqui é a mesma coisa. O próton e o elétron têm a mesma carga, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Eu vou saber se ele é positivo ou se ele é negativo a partir do momento que eu vejo aqui no enunciado se ele ganha ou perde. Então, eu já sei que ele vai ficar positivo porque ele vai perder elétrons. Então, qual é a quantidade de carga, que é esse Q? Se eu tenho 1,2 vezes 10 na menos... na menos 4. E não é na menos, é na mais. Na mais 4 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, vai ficar aqui, ó, 12 e 16 dá 2, aqui dá 72, aqui dá 12, ó. Aqui eu tenho 1,92 vezes 10 na menos 15 coulombs. Então, essa é a quantidade de carga que esse corpo tem agora, depois que ele perdeu essa quantidade aqui de elétrons. Essa é a carga, certo? Perdi uma quantidade de elétrons, o número de elétrons, carga elementar, eu tenho agora o valor da carga.